Fala pessoal, essa semana a gente teve a proposta, né, de falar sobre um questionamento, né, que várias pessoas têm, que é como se conhecer, como se autoconhecer. E foi um dos temas que me deu mais trabalho para pesquisar, para me inteirar sobre o assunto, porque não tem uma regra para autoconhecimento. Não existe um parâmetro lá que tu vai te guiar e tu vai acabar te autoconhecendo, vai conseguir dizer com certeza, com fidelidade aquilo que tu é. Então, uma das coisas que eu consegui visualizar dentro da filosofia, principalmente para o Spinoza, que é um dos filósofos que vai dar amparo àquilo que eu vou falar hoje, é a questão da liberdade que o ser humano tem que ter para que ele possa se conhecer. Ninguém se conhece sem liberdade. É a partir do processo de liberdade que é inato, que nasce com o ser humano, que ele vai acabar dando importância aos seus pequenos momentos, aos seus grandes momentos, analisando as suas sensações, analisando as suas decisões, e com base nessas análises, com base naquilo em que ele vive, naquilo que ele sofre, naquilo que ele sente, ele vai acabar criando informações sobre o que é confortável e o que não é confortável para determinados momentos da vida. Então é a partir desse processo, que só ocorre com liberdade, que nós vamos acabar deliberando o que vamos fazer da nossa vida. Então, na minha concepção, o autoconhecimento ele é possível a partir do momento em que o homem apresenta liberdade, que a liberdade lhe é concedida. Mas aí nós vamos ter conflitos, né? Por exemplo, Marta Medeiros, numa das suas crônicas, vai nos dizer que não somos livres, que a única liberdade que nós temos é escolher em qual gaiola nós vamos nos aprisionar. Ao mesmo tempo, eu vou ter outros filósofos, outros pensadores, que vão defender a ideia de que o homem é um ser livre por natureza, como é o caso de Spinoza. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Mas no Ocidente, hoje, também trazendo um pouco a filosofia budista, né, as compreensões lá do Oriente, a gente consegue dar uma resposta um pouco mais adequada. É possível se autoconhecer a partir do momento em que eu faço uso da liberdade que tenho ou busco a liberdade que ainda não tenho, para dentro desse processo de autonomia acabar experimentando aquilo que a vida tem para me oferecer. Então, a partir do momento em que eu experimento uma bebida diferente, uma companhia diferente, ou que eu experimento mudar de trabalho, daqui a pouco o meu trabalho pode não estar me satisfazendo, daqui a pouco as companhias com as quais eu estou não estão me satisfazendo, daqui a pouco a rotina que eu estou pertencendo não está me satisfazendo. E para que eu consiga compreender quem de fato eu sou e aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz e não me satisfaz, é necessário que eu tenha experiências e que com base nessas experiências eu consiga dizer com propriedade aquilo que eu gosto ou não gosto. E isso é um processo de autoconhecimento. Mas não é algo que existe, né? Ninguém vai chegar, ou até podem chegar com um livro gigantesco lá, escrito 10 passos para se autoconhecer. Mas aquilo, na verdade, é um marketing, é algo que vem embutido de uma tentativa de comércio para tentar alavancar, né, um recurso, capital, mas no fundo não passam de dicas de senso comum. Porque, na minha concepção, o ser humano ele é individual. O ser humano ele tem as suas propriedades e elas vão variar de humano para humano. Então somos mais de 7 bilhões de pessoas e cada uma possui as suas propriedades. Cada uma possui aquilo que é a sua essência. E que na verdade nem é a sua essência. É a configuração, o resultado de uma junção de fatores genéticos e de adaptações sociais ao longo de muitos anos, né? Muitas e muitas eras. Então, a própria essência do ser humano não lhe pertence. Ela pertence a um coletivo, pertence a um fator histórico, a um fator social. E
O máximo que nós podemos chegar de compreensão é, nestas configurações com as quais eu nasci, o que me agrada, o que me satisfaz, o que me permite evoluir, o que é necessário aprender a fazer nesse determinado momento com a forma com a qual eu nasci. E a partir disso, nós buscamos mais e mais conhecer e compreender através das experiências que a vida humana nos permite, né, e que nós devemos nos permitir, criar as informações que vão responder o que eu sou. E isso não é uma resposta que surge no imediatismo. É construída ao longo de muita meditação, né, de muita reflexão. Reflexão acho que é a palavra, o carro-chefe para esse vídeo, porque é a partir da reflexão, da análise que eu lanço sobre as experiências que eu tenho, que eu vou acabar dizendo se aquilo faz parte de mim ou se eu posso me desfazer. Mas nós temos um problema grave. Nós acabamos gostando de carregar as nossas bagagens. É como se eu segurasse um determinado objeto nas mãos, por exemplo, esse livro, digamos que eu adoro livros, e eu optasse por segurar esse livro durante a minha jornada de vida. E se tivesse uma cola, alguma coisa aqui com a qual eu não pudesse largar este livro. Eu detenho ele. Eu estou em posse dele. E isso nós fizemos com várias situações. Com os relacionamentos com os quais nós não gostamos muitas vezes de dar a Deus, com o emprego que nós não gostamos de dar a Deus, com o carro que mesmo incomodando a gente acaba achando cômodo e confortável continuar com ele, mesmo naquela situação, com os amigos que muitas vezes não são amigos, mas por hora nós nos sentimos satisfeitos em tê-los por perto. Cada uma dessas situações é como se fosse um objeto que estivesse colado na nossa mão. Mas nós, ao mesmo tempo em que estamos com isso colado nas mãos, estamos com um copo à nossa frente, com água. Água capaz de solucionar as vontades que eu tenho para o agora. E muitas vezes nós olhamos para o copo de água, olhamos para o objeto que nós temos e não conseguimos nos desapegar, largar, soltar aquilo que temos na mão agora para saciarmos a sede que temos naquele momento. Então essa indisposição humana de se desfazer dos velhos eus, dos velhos costumes, dos velhos desejos, das velhas vontades, acaba impossibilitando o homem de ter acesso à sua própria abundância, de ser feliz de fato no fim do dia, de saciar a sede da existência, que é chegar ao fim do dia e se sentir feliz. Então, tudo isso parte de um processo de autoconhecimento. Quando eu consigo me permitir ir além daquilo que não me satisfaz mais por hora, de certa forma eu estou partindo para um processo de autoconhecimento. E também vou ter que estar preparado e maturo o suficiente para aceitar e compreender e transpor os julgos da sociedade por as decisões que eu tomei. Tá? Interpretar e entender por quê? Porque a sociedade vai julgar qualquer pessoa que conseguir dar tchau pro velho eu. E nós temos que compreender isso. E nós temos que aceitar que cada um tem o seu ritmo e que a sociedade vai fazer isso. E cabe a nós apenas aceitar, entender que isso acontece, sem despertar ira ou irritação. E no terceiro momento, né, a sociedade vai acabar nos apontando, nos estabelecendo um conceito por aquilo que nós decidimos. E só caberá a nós aceitarmos esse conceito ou simplesmente deixar ir embora e se dissolver ao longo do tempo. Então, em todo o processo de autoconhecimento, ficam essas impressões para a gente. Primeiro, para se autoconhecer é necessário testar. Para que a gente possa testar, é necessário ter liberdade, ter autonomia. Exercer o nosso direito de autonomia, de livre-arbítrio, de liberdade. Empoderar-se de si. Depois, é necessário aceitar as consequências desse empoderamento. E se despir, né, das velhas bagagens, aceitando o novo.
o inesperado, aquilo que nos aguarda como consequência pelo que nós decidimos. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.